Agora, ela querer me criticar, né? Ela não tá podendo. Andressa, me desculpa, você não tá podendo. Você não é exemplo pra mim nem pra ninguém. Galera, treta tá no ar. A Jojo Todinho tá chamando a atenção de todo mundo. E por falar em chamar a atenção, olha só quem aparece. Andressa Urach. Andressa Urach, que quer chamar a atenção a todo custo, gravou esse vídeo aqui para a Jojo Todinho. Gente, eu gosto da Jojo, sempre defendi ela, até quando ela tava na Fazenda, fiz campanha pra ela ganhar. Mas eu não tô achando legal as declarações que ela tá dando, e eu acho que ela tá sendo muito ingrata com o povo. Primeiro ponto, eu não tô achando legal as declarações que ela está dando. Primeiro ela fala lá que apoiou Jojo Todinho, lá. Lógico, apoiou por quê? Porque a Jojo Todinho representava a esquerda. Quando fala esquerda, você já sabe do que eu tô falando, né? Tudo aquilo que a esquerda usa de minoria para dividir o povo. Então, como ela representava isso, aí ela tem total apoio, diz a Urach, né? Tem meu total apoio. Apoiei na Fazenda, apoiei, eu gosto dela, blá 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 blá. Mas não tô achando legal as declarações dela. Quem é você para querer achar legal a declaração de alguém? Primeiro ponto, que ninguém precisa agradar ninguém. A pessoa tem que ser o que ela é. Cada um segue o que acredita, cada um vive a sua vida do jeito que quiser viver. Só que para esse povo, cara, você tem que viver a vida de acordo com o que eles querem, com o que eles acreditam, porque se você for contra o que eles querem, o que eles acreditam, você é o pior ser humano da Terra. Isso é um esquerdista, isso é a esquerda, né? Você não pode ter sua opinião, você não pode ter as suas vontades, você não pode ter os seus pensamentos fora da caixinha da esquerda, porque se você tiver, você é o pior ser humano da Terra. Triste isso, né? Esquerdista é incrível. Gay, assim, que acolheu ela, mas eu também entendo ela, tá? Porque isso é coisa de igreja. Alguém tá fazendo lavagem cerebral na cabeça dela, tá? Porque eu vivi isso. Então, tô aqui também pra falar que eu vivi. E às vezes a gente é manipulado pela religiosidade, tá? Manipulado pela religiosidade. Sim, tem muita gente que é manipulado pela religiosidade. Se ela fala que ela mesma era manipulada pela religiosidade e quando ela estava na igreja, ela era quase uma pastora, ela era aquele tipo de pessoa que, se você puxar os vídeos da Andressa Urach aí, quando ela era evangélica, você vai ver que ela era totalmente santarrona, né? Eu não confio em pessoas que se acham santo demais. Pessoa que está na igreja, que é evangélica ou qualquer outra religiosidade e se acha santo demais, critica todo mundo, condena todo mundo e se coloca num pedestal de santidade, eu desconfio 100% desse tipo de gente. Porque para mim, a pessoa que é cristã, que é evangélica, que vive a Bíblia, ela não precisa mostrar para todo mundo que ela é super santo. Quem quer mostrar para todo mundo que é super santo, quando cair, vai virar isso aqui. Vai virar o avesso total. E depois vai dizer que era manipulada pela religiosidade, blá, 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 blá. Enquanto ela mesma usava a religiosidade para querer manipular outras pessoas. O problema está na mentalidade. Eu fiquei tão retardada quando eu estava na igreja que eu obedecia tudo que eles falavam. Então, Jojo... Por isso que ficou retardada dentro da igreja. Porque obedecia tudo que eles falavam. Que eles falavam que ela está dizendo os pastores, né? Se você está numa igreja para obedecer tudo que um pastor falar, você não sabe nem o que é igreja, você não sabe nem o que é ser cristão, porque simplesmente você está indo para ouvir o que os pastores vão falar. Por que você não pega a sua Bíblia e lê em casa? Para você ter possibilidade de questionar até aquilo que os pastores estão falando. Se você não sabe, eu me converti com 13 anos de idade, mas nunca na minha vida eu fui pelo que pastor está falando, fui sempre pelo que a Bíblia está falando, e todas as vezes que eu via que um pastor estava falando errado, eu questionava ele dentro da própria Bíblia. Agora, se você vai para uma igreja para ouvir e obedecer tudo que um pastor está falando, meu amigo, você não sabe nem o que é Bíblia, você não sabe nem o que é ser cristão. Eu gosto muito de você, mas não se deixe manipular por essas igrejas, tá? Não se deixe. Porque todos nós somos filhos de Deus. E os gays, eles são perfeitos. Eles foram feitos por Deus, tá?
Então não ouça esses religiosos infelizes, que eles são infelizes. Porque se ficam... Feliz tá ela agora, né? Querendo partir a língua em 3 pedaços, já partiu em 2, agora quer partir em 3, querendo colocar um terceiro peito para fazer cosplay de alienígena. Isso que é felicidade, né? Gravando vídeos adultos, colocando o próprio filho para filmar ela, fazendo vídeos adultos. Isso que é um exemplo de felicidade, né, cara? Mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, né? Cada um tem a felicidade que merece. Gente, eu gosto. Então isso aqui foi a Andressa Urach querendo dar conselhos para a Jojo Todinho, né? Vamos ver se a Jojo Todinho vai receber os conselhos da Andressa Urach, né? Esses dias atrás aí, né, eu tava rindo que a Andressa Urach me criticou, e aí todo mundo esperando uma resposta minha. Eu falei, gente, a Andressa Urach é exemplo de quê? Uma pessoa que grava um filme com o filho filmando, ela é exemplo de quê? De que ela é exemplo? Qual é o exemplo que ela tem? Foi o que eu acabei de dizer, né? A pessoa, para querer dar conselho para outra, primeiro tem que ter exemplo para dar para outra pessoa que ela quer aconselhar. Simples. Básico isso da vida, né? Nenhum. Para mim ela não muda em nada. Sempre tive carinho e respeito por ela. Bom, quando eu achei que o conteúdo dela não estava me agradando, eu fui lá e deixei de seguir. Mas por várias vezes ela mandou mensagem para mim no direct querendo me dar conselho. Não se acalme, não se estressa, porque Jesus, porque na época que ela era cristã, que Jesus é isso, Jesus é aquilo. E agora... Foi o que eu acabei de falar, ó. Quando ela era cristã, quando ela estava na igreja, ela era aquela pessoa que queria se mostrar ser muito santa. Eu realmente, quando eu vejo uma pessoa assim na igreja, cara, eu desconfio. Não confio em ninguém que quer ser santo demais, que acha que tem poder para aconselhar todo mundo, que julga a vida das pessoas, que coloca todo mundo no inferno e ela tá no céu. Eu não confio em gente assim, cara. Simplesmente não confio. Porque todas as pessoas que eu conheci pessoalmente com essa postura de ser santo demais, não pode nem peidar porque é pecado, são as pessoas que se revelam depois que ela muda completamente, depois que na igreja chama se desviar, né? Depois que se desvia, vira pelo avesso totalmente, cara. Vira aí o capiroto humanizado, né? Vem querer falar lavagem cerebral. Quem sofreu lavagem cerebral foi você. Desculpa, você foi usada. Porque nós temos profetas de verdade e temos falsos profetas que se aproveitam de pessoas que estão no momento de libertação, de um momento que não conhece, que ela não era conhecedora da palavra, e se aproveita disso, e se aproveitaram dela. Eu também entendo a revolta dela por parte da igreja, dela dizer que quer abrir uma igreja, que quer não sei o quê, porque ela foi usada, entendeu? Agora, ela querer me criticar, né? Ela não tá podendo. Andressa, me desculpa, você não tá podendo. Você não é exemplo pra mim nem pra ninguém. Isso aqui é um ponto, cara, muito interessante. Ela falou que ela foi usada, a Andressa Urach foi usada pela igreja, pelos pastores que se aproveitaram da falta de conhecimento dela. Isso aqui, cara, é muito comum acontecer quando você realmente não tem conhecimento. Foi o que eu falei. Eu me converti com 13 anos de idade e desde meus 13 anos de idade, o meu maior ponto de contato foi a própria Bíblia. Foi a própria Bíblia. Leio a Bíblia todos os dias em casa, desde os meus 13 anos de idade. Já li e reli, indo e voltando várias vezes. Procuro conhecimentos que possam agregar valor para que eu não seja manipulado por ninguém. E nunca fui manipulado por ninguém. Pastor nenhum tem poder de me manipular porque eu busco conhecimento individual, sem depender de pastor, sem depender de líder. E quando um pastor fala qualquer besteira que eu vejo que está contra o que a Bíblia fala, eu sei identificar. Por quê? Porque eu busco conhecimento. Se esse for o problema da Andressa Urach, de não ter buscado conhecimento, realmente se torna uma presa fácil de manipulação. Porque existem pastores e líderes que manipulam pessoas. Esse é um fato. Existem os profetas e os falsos profetas. E esses gostam de manipular as pessoas. Infelizmente, dentro da igreja evangélica, a maioria das pessoas
não buscam esse conhecimento. A maioria das pessoas não leem a Bíblia dentro de casa. A maioria das pessoas vão só pelos que os pastores estão falando. Isso é um problema. Isso é um problema porque você se torna alvo de manipulação. Você não é exemplo. Não existe isso. Você superou o grau da dignidade. Porque você colocar o seu filho para te filmar, você quer querer me criticar. Se olhe bem no espelho, amor. Você não tá podendo. Sempre tive muito carinho, respeito por você, mas assim, você não tem essa pauta. Nem você, nem ninguém. Exemplo para mim é minha avó. Rei para mim é Jesus. Rainha para mim é minha avó. Então não tem rainha, não tem fulano, não tem ciclano. Tá bom? Se botem no lugar de vocês, porque se for olhar, meu amor, tá todo mundo com a bunda suja. Ninguém tá podendo falar de ninguém. Ninguém. E de mim, não. Vai falar, vai ouvir. Sou barraqueira com prazer e com gosto. Cara, a Jojo Todinho, ela tá me surpreendendo, cara. Sinceramente falando. Não esperava mesmo. Ela tá me mostrando uma pessoa muito madura, muito centrada. Totalmente o contrário daquilo que eu pensava dela. Tô realmente surpreso com a Jojo Todinho. Você viu aí a resposta da Jojo Todinho para André Surak? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!